Bênção demais. Irmãos, eu comecei no domingo retrasado a falar uma série que fala sobre o Espírito Santo. Né? Quem estava aqui no domingo que eu preguei o primeiro sermão sobre o Espírito Santo? Aí uma galera boa, né? Sobre o Espírito Santo baseado no livro de Atos. E hoje eu vou pregar a segunda desse tema, o segundo sermão dessa série. Por isso eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, eu até falei, né, carinhosamente falando, eu chamo de Atos Santo na vida dos apóstolos. Atos no capítulo 2, a partir do versículo 1. E a palavra de Deus diz o seguinte: chegando o dia, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre eles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão pois cada um os ouvia falar a própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa terra? Partos, medos e habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro, levantando-se com os 11 e em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aí. Que Deus abençoe sua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus subiu aos céus. Capítulo 1 mostra a subida de Jesus aos céus. Diz, como eu falei nesse primeiro sermão, Jesus passou 40 dias com seus discípulos pregando sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. 40 dias depois de ressurreto, a Bíblia diz que cerca de 500 pessoas viram Jesus, e durante 40 dias ele prega para os seus discípulos sobre o reino dos céus. E ele no capítulo 1 disse: olha, fiquem aí, porque algo especial vai acontecer. Vocês receberão poder do Espírito Santo e vocês serão então testemunhas do Senhor, testemunhas da mensagem, testemunhas de Cristo. Jerusalém, Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. Então chegamos no capítulo 2, 10 dias depois que Jesus vai aos céus,
acontece então a festa de Pentecostes, uma festa religiosa, muito famosa, que é feita até os dias de hoje em Israel. Não é tão adepta assim, tão aderida pelo povo judaico mais, porque lá em Israel existe também os judaizantes não praticantes, aqueles que são judeus, mas já não estão tão firmes na religião. Mas existe até hoje a festa de Pentecostes, e acontece que eles estavam, os discípulos de Jesus estavam reunidos numa casa. Estavam reunidos nessa casa esperando o que Jesus falou que ia acontecer. E de repente, diz a palavra que como um vento, como um som, como um vento forte, chega e toma aquela casa, toma a vida deles, e algo transformador, e algo tudo muda na vida daqueles homens e daquelas mulheres. O interessante é que a Bíblia não relata se eles estavam em oração, estavam conversando, estavam louvando, estavam comendo, não relata o que eles estavam fazendo em específico, mas relata que de repente algo sobrenatural aconteceu, o Espírito Santo desceu, uma glória começou a ser manifestada de uma forma muito forte e tomou aquele lugar, tomou a vida daquelas pessoas. Por causa da festa de Pentecostes, muitas pessoas de vários lugares estavam lá. Judaizantes, não judaizantes, pessoas que, na verdade, eram judeus de nascença ou que haviam se convertido ao judaísmo. Então, pessoas de vários lugares. Como pensa numa Olimpíada, né? Numa Copa do Mundo. Olimpíada que foi sediada aqui no Rio de Janeiro, pessoas de vários lugares do mundo estavam aqui, num estádio de futebol, num local de Jogos Olímpicos. Você está ali com uma competição acontecendo, ou uma festa, um show, e pessoas de vários lugares, de várias línguas, com várias culturas diferentes, reunidas num só lugar. Essa é a realidade do dia de Pentecostes. Pessoas de várias áreas. E diz o texto que quando o Espírito Santo desceu com esse vento, com esse som como um vento impetuoso, chegou, eles se reuniram para saber o que estava acontecendo, chamou a atenção de todos os povos, de todas as pessoas, e diz o texto que eles começaram a profetizar, começaram a falar, e algo interessantíssimo aconteceu. Pessoas de todos os lugares do mundo, com as suas línguas, começaram a ouvir os galileus falando, ou pelo menos eles começaram a escutar nas suas próprias línguas. Nós somos brasileiros, falamos português, mas imagina, a gente começa a profetizar e o americano começa a entender inglês, o alemão em alemão, o chinês em chinês, e a gente sem precisar de uma tradução simultânea, sem precisar de alguém intermediando, mas todo mundo entendendo aquilo que eu estiver falando. Isso que aconteceu lá. O texto, na verdade, vai dizer que houve ali um processo de tradução. Houve aí um mover do Espírito Santo e as pessoas de todos os lugares do mundo começaram a ouvir e entender nas suas línguas. E eles ficaram perplexos, eles se assustaram e falaram assim, esses homens não são da Galiléia? Como é que eles estão falando a nossa língua? Por que esse espanto? A Galiléia, na verdade, ela fica na parte norte de Israel, onde está o mar da Galiléia, onde fica ali a cidade de Cafarnaum. Uma viagem excepcional, o dia que você puder, tiver condições, em nome de Jesus, de ir a Israel, você vai ver, você vai lá em Cafarnaum. Cafarnaum é chamada a cidade onde Jesus ali, o escritório de Jesus, onde ele começou ali o seu ministério, começou a fazer as suas obras, é onde ele curou ali a mulher do fluxo de sangue, onde ele curou ali a sogra de Pedro. Ele fez muitos milagres, só que Cafarnaum, infelizmente, não acreditou em Jesus. Cafarnaum não acreditou no poder manifesto de Jesus. Sabe o que aconteceu? Foi lançada uma maldição sobre Cafarnaum, que Cafarnaum não sobraria pedra sobre pedra da cidade. E hoje você vai lá em Cafarnaum, é isso que você vê, só ruínas, porque não acreditou no poder de Jesus. Só que esse local era um local de pescadores, de pessoas simples. Se você é um pescador, conhece um pescador, uma comunidade de pescadores, você sabe, são pessoas talentosas, pessoas que sabem do seu ofício, pessoas que trabalham, mas são pessoas simples, que talvez não fizeram grandes cursos, não viajaram, não têm tanta cultura, às vezes com português mais debilitado, simples.
Por isso o espanto deles, como? Esse pessoal que lá não tinha um cursinho de inglês, não tinha um cursinho de alemão lá não tinha uma professora particular, eles não sabiam muito de línguas não, como eles estão falando, e nós estamos entendendo na nossa língua, como isso está acontecendo. Irmãos, esse texto, esse pequeno relato do capítulo 2 de Atos, mostra para a gente algumas coisas muito interessantes. E hoje eu quero falar com você, nessa segunda mensagem da série sobre o Espírito Santo, sobre esse tema, sobre o derramar do Espírito Santo na vida da igreja, na vida das pessoas, ou sobre um local. Eu quero falar com você sobre algo que precisa acontecer aqui, hoje, que precisa acontecer em Botafogo, precisa acontecer nas nossas vidas, um derramar do Espírito Santo. Na primeira mensagem da série, eu quis dar ênfase na intenção do Espírito Santo, ou de Jesus, falando sobre o reino, falando sobre a proposta de recebermos o poder, porque recebemos o poder para sermos testemunhas. E hoje eu quero falar com você sobre esse derramar do Espírito Santo, sobre a vida desses discípulos, e sobre a necessidade desse derramar sobre nossas vidas também. Houve um derramar do Espírito Santo sobre eles, e algumas coisas que eu quero destacar sobre esse derramar do Espírito Santo com você. Primeira coisa que eu vejo aqui como essencial, como necessária para que um derramar do Espírito Santo aconteça sobre nossas vidas, é que, da mesma forma que eles procederam, nós precisamos proceder, em primeiro lugar, com obediência e com união. Veja só o que aconteceu no versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos num só lugar. Irmãos, por que eles estavam reunidos num só lugar? Ora, no capítulo 1, versículo 4, o próprio Jesus disse: fiquem em Jerusalém. Jesus deu uma ordem muito clara para eles: olha, uma coisa vai acontecer, especial, algo impactante, algo poderoso. O Espírito Santo, Jesus, ele já lá no capítulo 14 de João, no capítulo 16 de João, ele já vinha falando para os discípulos: olha, eu vou partir, eu vou morrer, e quando eu morrer, vocês não vão ficar desassistidos, vocês não vão ficar desamparados, porque os discípulos, pensa só, os discípulos acabaram de conhecer Jesus, eles acabaram de conhecer o Messias, eles estavam vendo os milagres, estavam vendo os feitos de Jesus, eles estavam sendo amparados, o coração se enchendo de esperança, de expectativa. Nossa, o Messias, o Rei dos Reis chegou, a vida vai mudar, o reino de Israel vai voltar. Aí Jesus chega para eles e fala assim: legal, mas eu vou morrer. Ah, como assim, Jesus? Poxa, a gente pensou que Roma ia acabar, que o Senhor ia acabar com tudo isso aí, que a gente ia reinar, o Senhor vai morrer? É isso mesmo. Eu vim para morrer. Mas o Senhor não veio para a gente sentar no trono, a gente começar a mandar e desmandar? Não. Eu vim para pagar o preço do pecado. Só que tem uma coisa: quando eu fizer isso, vocês não vão ficar desassistidos, eu vou mandar outro igual a mim. Eu virei, o Espírito Santo vai estar aqui. Ele vai entrar no coração de vocês e vai ser a minha companhia com vocês para sempre. Hoje, eu imagino Jesus falando: hoje eu posso almoçar com o Fabinho aqui, ó, posso almoçar, mas se eu almoçar com o Fabinho, eu não consigo almoçar com o Douglas, só se estivermos no mesmo ambiente. Essa era a limitação de Jesus. Jesus tinha uma limitação física. Quando o Espírito Santo desce, essa limitação acaba. Ele está presente em todos os lugares, em todos os corações, em todas as casas. Ele está com todos nós. Era isso que Jesus queria dizer. Então Jesus fala para eles assim: olha, sabe aquilo que eu profetizei, sabe aquilo que eu falei? Vai acontecer. O Espírito Santo vai descer, mas vocês precisam ficar juntos. Vocês precisam ficar em Jerusalém, porque vai começar a partir daqui. Vai começar a partir de vocês. Vai começar a partir da igreja. Vai começar a partir dessa união de vocês. Então, o que Jesus está falando para eles? Ei, a bênção vai acontecer, vai chegar, o Espírito Santo vai ser derramado, mas vocês precisam estar juntos, andando em união. O derramar do Espírito Santo vai acontecer sobre a união de vocês, sobre a obediência de vocês, sobre a igreja.
Irmãos, quem estava fora daquela comunhão lá com os discípulos, perdeu a bênção. Quem estava fora, sabe, não, eu vou visitar meus parentes, vou fazer uma viagem de férias. Não, nesse domingo eu não vou na igreja, não. Esse fim de semana eu estou fora. Eu vou ver o jogo. Perdeu. Porque o Espírito Santo desceu naquele dia. E quem estava reunido, quem estava em obediência, quem estava na expectativa, recebeu um derramado do Espírito Santo espetacular. Você imagina isso acontecer aqui hoje? O Espírito Santo já está em mim, já está em você, nós já temos. Mas imagina algo sobrenatural acontecer aqui. A ponto de todos esses condomínios aqui em volta, as pessoas começaram a descer e falar assim, o que está acontecendo aí? Um vento está soprando, está entrando aí na igreja, um negócio estranho, negócio espetacular está acontecendo, e as pessoas aglomerando. Certa vez eu fui ministrar numa igreja, eu não ministrava pregando, ministrava tocando com um cantor, lá em Manaus, numa igreja, para um culto de segunda-feira. Esqueci qual é o nome da igreja, meu Deus. Eu vou lembrar. Assembleia de Deus, esqueci. Mas culto de segunda-feira. Aí nós chegamos no aeroporto, já chegamos perto do culto, e entramos na van e vamos embora, vamos para a igreja. Quando a gente estava chegando perto da igreja, o trânsito parou. O trânsito parou, e a gente preocupado, a gente tem que chegar para montar o equipamento, passar som e tal, e pega caminho, corta daqui, corta dali, e a gente falando, rapaz, o que vai acontecer? Daqui a pouco a pessoa da van fala assim, não, fica tranquilo, que esse engarrafamento é para chegar na igreja. Mas não tem outro caminho? Eu falei assim, não, tem vários, mas está tudo assim. Eu falei, mas como é que é isso? Segunda-feira é porque tem 30 mil pessoas na igreja. E quando nós chegamos na igreja, 30 mil pessoas reunidas na igreja, para adorar ao Senhor. Eu falei assim, meu Deus do céu. Imagina um negócio desse, você parar Botafogo. Todo mundo aqui, olha, eu quero entrar. Está acontecendo um mover ali, porque eu quero entrar, eu quero saber o que está acontecendo. É alguém importante? Sim, Jesus está ali, o Espírito Santo. Isso que aconteceu com eles. Mas só recebeu, só participou quem estava junto, quem estava unido. Irmãos, essa é uma informação importantíssima para a gente. Quem está fora da unidade perde a bênção que Deus derrama sobre a igreja. Porque olha só, aprenda uma coisa, você é a igreja? Sim. Eu sou a igreja? Sim. Mas quando nós andamos juntos. A partir do momento que você pensa assim, não, eu sou a igreja, então eu fico em casa, eu não preciso de ir no culto, não, Jesus me conhece, eu adoro a Deus de casa, você já deixa de ser igreja. Você já deixa de fazer parte do corpo. E a intenção de Jesus é que você faça parte do corpo. Se você pegar o seu dedo mindinho e cortar o dedo mindinho, ele faz parte do seu corpo ainda? Não. O que acontece com ele? Ele morre. Ele deixa de ser alimentado pelo sangue, pelo oxigênio, pelos nutrientes que o corpo recebe. Muito cuidado com certas teologias, com certas linhas doutrinárias que estão tirando pessoas da igreja, que estão tirando pessoas do convívio da igreja. Você é igreja quando faz parte do convívio do corpo de Cristo, quando você trabalha e se envolve com o corpo de Cristo e Deus derrama uma bênção para o corpo dele. Pastor, se eu estiver viajando, fui fazer um curso no exterior, estou 6 meses fora. Claro, você é igreja, você está como missionário, não estou falando disso. Mas se você não entender que tem um vínculo com a igreja, isso é necessário, talvez você vai ficar fora daquilo que Deus quer derramar sobre a igreja. Porque o Espírito Santo tem um propósito, é com a igreja, não é com uma pessoa. Ele tem uma missão para a igreja, e não para uma pessoa. Ele tem uma missão para aqueles que entendem a necessidade de estarem juntos e viverem juntos como igreja. Talvez você esteja aqui e fale assim, pastor, mas eu já estou decepcionado com a igreja, instituição. Pois é, irmão, já me decepcionei também. Já me decepcionei com o pastor, com liderança, já me decepcionei com o irmão, com o ministério,
Já me decepcionei, mas deixa eu te falar, você tem família em casa, não tem? Você nunca se decepcionou com alguém da sua família? Com seu esposo, sua esposa, seu filho? E por isso você deixa de ser família? Porque você se decepciona com a sua esposa, seu esposo, você se separa com ela? Separa dela? Não. Você joga fora o seu filho porque ele é rebelde, desobediente, faz o que não presta, faz você chorar, gasta dinheiro, vai para o hospital, fica preocupado. Não, é seu filho. Se a gente tiver o mesmo olhar para a igreja, a gente vai se decepcionar, porque nós somos falhos, mas nós somos família. Nós resolvemos as coisas, nós pedimos perdão, nós consertamos, nós nos comunicamos e nós continuamos andando juntos. Agora, tem uma coisa pior do que a gente só se decepcionar. Às vezes, há pessoas que se decepcionam e ainda contaminam outras. Deixa eu te falar, isso é muito perigoso, porque eu e você vamos dar conta das pessoas que afastamos de Jesus. Porque talvez você é madura. Aí você contamina alguém que é bem fraquinho na fé, aí a pessoa sai da igreja, nunca mais volta. Ezequiel 3,18 vai falar que nós vamos dar conta desse sangue diante do Senhor. Daquilo que você fez, falou e afastou pessoas da união da igreja. Muito cuidado, porque a igreja tem defeito, sim. Sabe por quê? Porque eu estou aqui. Porque você está. A igreja tem defeito. Você talvez não convive comigo proximamente, assim, intensamente, mas se passar a conviver, você vai ver que eu sou falho. Você vai passar a ver que eu tenho algumas manias esquisitas. Fala assim, pô, pastor Vinícius é esquisitão. É igual a você também, que é esquisitão. Só quem convive com você sabe dos seus defeitos, manias, gostos, mau humor às vezes, acorda virado. Quando está com fome, então, misericórdia, né? Dá comida, pelo amor de Deus, senão vai virar o mundo de cabeça para baixo. Só você que convive com uma outra pessoa sabe, somos falhos, mas nós somos família. E Deus quer derramar algo sobre a igreja. Se a gente não viver essa obediência, nós não vamos ter o derramar do Espírito Santo. Nós não vamos viver o derramar que Deus quer jogar sobre a gente, para que a gente seja uma igreja relevante nesse local. Se Deus não quisesse que a gente se reunisse como igreja, Ele não daria ordens claras para a gente tratar assuntos eclesiásticos. Quer ver uma coisa? Você sabe como é que Deus manda tratar problemas? Você vai lá em Mateus 18, Jesus explica. Se um irmão errar contra você, você vai até ele. Poxa, meu irmão, você pisou no meu pé, rapaz, não gostei não. Entendeu? Sapato novinho, você nem pediu desculpa. Era branco, passei maior vergonha. Aí o irmão, aí o que a Bíblia fala? Se o irmão falar assim, ó, poxa, pastor, me desculpa, você me perdoa. Pô, meu, obrigado. Ganhei um amigo. Aí se ele não pedir perdão, o que a Bíblia fala? Jesus fala, ó, chama 2 ou 3. Vou chamar aqui, ó, Flávio, vamos conversar com o irmão ali, que ele pisou no meu pé, não pediu desculpa não. Aí nós vamos conversar com ele. Aí mesmo assim, se ele não aceitar, não pedir perdão, você leva à igreja, leva o líder da igreja. Pastor, líder, o irmão aqui não me pediu perdão, isso aqui está me chateando. E a igreja vai conversar com ele. Agora, se não tiver igreja, se não tiver a comunhão, se não tiver o corpo, como é que a gente trata os problemas? Vai ficar por isso mesmo? Corações magoados, pessoas sem correção, sem disciplina? Não. O próprio Jesus falou assim, ó, a gente resolve isso em igreja. Nós andamos juntos, em comunhão. O apóstolo Paulo não teria um trabalho danado viajando as principais províncias da Ásia, implantando igrejas, formando liderança, mandando cartas, dizendo como eles deveriam se comportar. A igreja é necessária. O Espírito Santo trabalha com a igreja. Mateus 28, Jesus vai falar o quê? Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a cumprir tudo aquilo que vos ordenei. Quem? A igreja. Quem que abraça? Quem que recebe? Quem que ensina? Quem que orienta? É a igreja. Sem a igreja, não existe um derramar do Espírito Santo. Sem andarmos juntos, não vamos participar daquilo que Deus quer derramar sobre a gente. A obediência
precede a bênção nas nossas vidas. E Jesus falou para eles: estejam juntos, fiquem juntos, reunidos, algo vai acontecer. E é a mesma coisa que Deus quer falar para a gente hoje aqui. Você, igreja, vamos andar junto. Não fica querendo fazer carreira solo, não. Participa da vida da igreja. Se envolva na vida da igreja. Se disponibilize para trabalhar com a igreja. Vá para a célula. Cuide de alguém, seja cuidado, compartilhe sua vida. Participe de algo com a igreja. Porque Deus quer derramar algo sobre você, sobre a vida da igreja, e você vai fazer parte disso. Em segundo lugar, o que a gente aprende aqui sobre esse derramar do Espírito Santo? Irmãos, olha o que diz o versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Esse versículo aqui tem algo muito interessante. Eu gosto muito desse versículo. Mas eu não, o que me chama a atenção do versículo não é o som, o vento forte, não é o fato de que encheu toda a casa. O que me chama a atenção nesse versículo é o início, de repente. A segunda coisa que eu vejo aqui, que eu aprendo na manifestação e derramar do Espírito Santo, é que Deus gosta de repente. Deus gosta desse negócio. De repente, o jogo virou. De repente, a resposta veio. De repente, veio um e-mail e você conseguiu a vaga de emprego. De repente, o diagnóstico saiu, olha, está curado. De repente, você conhece alguém que tem uma oportunidade para você. De repente, uma ligação chega e tudo muda na tua vida. Deus gosta desses negócios. Deus gosta de emoção. O jogo está difícil o tempo todo. Primeiro tempo, segundo tempo, 45 do segundo tempo, o negócio muda. Aí você fala assim, para que Deus deixou chegar até esse ponto? Né? Ficou doente, foi para o hospital, é tratamento, é não sei o quê, é aquilo, e de repente, Deus vem com a solução. Deus gosta desse negócio, irmão. Essa é a parte que me lembra que quando está tudo errado na vida da gente, quando a luta é muito grande, a doença chegou, o casamento faliu, sabe? Os filhos aí estão perdidos, estão usando drogas, o desemprego chegou, a esperança foi embora. É nesse momento que tem um de repente. Tem um de repente de Deus, caramba. Você já não vê mais nenhuma esperança, nenhuma porta, não tem mais nenhuma solução possível, humana. Já bateu em todas as portas. De repente, Deus chega e resolve a situação. Deus é especialista nisso. A circunstância está complicada, mas de repente Deus age e muda tudo. Mas sabe qual é o problema nisso aqui? O que isso tem a ver na prática com a gente? A ação de Deus, de repente, a gente sabe que Deus gosta de fazer. Mas o que tem a ver com a gente? O que nós precisamos aprender e nos atentar aqui? Sabe o que a gente precisa aprender? É que, na verdade, quando a gente olha para a igreja, para o nosso comportamento humano, a verdade é que nós não gostamos desse de repente. Nós não gostamos de chegar nessa fase. Nós é que somos frágeis e acabamos perdendo mesmo as esperanças, jogando a toalha e desistindo, porque nós não gostamos de esperar o de repente do Senhor. Nós não gostamos, na verdade, de exercer a fé. Porque a gente fala assim, olha, sou evangélico, sou cristão, sou uma pessoa de fé. Não é verdade? Sou uma pessoa de fé. Sim ou não? Você não é pessoa de fé? Mas quando é que a gente exerce a fé? Quando eu vou exercer minha fé? Quando a minha conta está cheia de dinheiro? Quando estou com emprego, estou com salário bom, meus filhos estão bem, casamento indo de vento em polpa. É aí que eu exerço a fé? Não. A fé eu exerço quando? Estou com problema, estou doente, perdi o emprego, meu filho não está indo bem, casamento não está legal. São nesses momentos onde nós exercemos a nossa fé. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não estamos vendo. E a expectativa, a esperança das coisas que não existem ainda. Seu casamento está ruim, mas você tem fé. Não, o negócio vai melhorar. Já estou até vendo lua de mel, viajando para as Maldivas. Aí é muita fé, né? Já estou até vendo. Fim de semanazinho em Petrópolis, dá, né? Banheirinha, eu e minha esposa. Aí você
Rapaz, mas ela está com um mó bicão, brigando contigo. Negócio, ela está com vontade de tacar o ventilador na tua cabeça. Não, mas eu estou na fé que vai resolver. O filho está se perdendo, mais companhias, indo de mal a pior, mas você olha para ele e fala assim, esse menino vai ser um pastor, vai ser um ganhador de vidas, vai ser um homem de Deus, mulher de Deus, vai casar, vai ter uma família linda. Minha filha tem 7 anos, eu oro pelo esposo da minha filha. Deixa eu te falar, eu não estou nesse problema assim, não, minha filha nunca vai casar. Eu estou doido que minha filha casa. Estou doido que ela casa. Lógico, né? Na idade certa, um homem certo, fazer uma família bonita. Eu estou doido para que isso aconteça, porque isso é propósito de Deus para ela. Uma família linda, um homem de Deus para ela. Então eu já oro por isso. Deus, apresenta para minha filha um homem do Senhor. Que ela seja uma mulher do Senhor, uma esposa do Senhor, uma família linda. Eu oro por isso. Eu já tenho fé que isso vai acontecer. Eu tenho fé que ela vai ter uma família linda. Mas ela tem 7 anos ainda. Mas a minha fé é uma família bonita para ela. Isso que ela tem 7. Quando ela tiver 15, 16, talvez, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Mas se ela andar por caminhos tortuosos, minha fé vai continuar. Que a minha filha seja uma esposa do Senhor. Tenha uma família linda. Case. Construa uma família no Senhor. É a minha fé. A gente não gosta de exercer fé, porque, na verdade, o exercício da fé está ligado a uma situação complicada. Está ligado a uma necessidade de sustento sobrenatural do Senhor, de uma resposta sobrenatural do Senhor. É quando não tem mais saída e você fala assim, só Deus pode fazer esse negócio. Aí a fé chega. O problema é que, às vezes, nós não aguentamos esperar o de repente de Deus. A pessoa está aqui trabalhando para o Senhor. Poxa, estou trabalhando, estou investindo, estou cuidando de gente, estou trabalhando, só que o negócio não está bom para ela. A vida não está boa. Está doendo, está sofrendo. A pessoa está ali fazendo algo de Deus, mas a bênção não está chegando. A vida não está totalmente plena, mas ela está ali, está trabalhando e orando. Deus, me abençoa, preciso do Senhor. Senhor, o negócio está esquentando aqui. A casa está caindo. Deus, caramba, o dinheiro está acabando, Senhor. E tal, você não está vendo não, Deus? E ela está ali, está trabalhando. E só que do outro lado, está aqui, o de repente de Deus já está vendo a pessoa. Ele está ali, vou chegar, vou pegar ele, vou chegar. É agora, Deus, o de repente está chegando, ele está chegando, e ela está aqui, está trabalhando. Senhor, você não está olhando para mim não, Deus? Olha, eu estou chorando, eu estou sofrendo, não estou dormindo à noite. Pai, essa ansiedade. E o de repente está aqui, eu vou chegar em você aí. Calma aí que eu estou chegando. Só que chega um tempo que a pessoa está aqui, quer saber? De repente não chegou a bênção, eu vou desistir. Joga a toalha e vai embora. E de repente estava aqui, com a mão encostando na pessoa. Mas ela desistiu. Jogou a toalha. Ela falou assim, quer saber? Vou ligar para isso mais não, casamento, tchau, filho. Vive a tua vida. Quer saber? Esse emprego aqui, que se lasque. Eu vou ficar com dívida mesmo. Vou para o mundo das drogas, para a bebida. Eu vou para a promiscuidade, para a prostituição. Aqui, quero saber de Deus, mas não, de igreja não. Vou virar a página. E o de repente de Deus estava quase chegando na vida dela. Mas não aguentou a espera necessária para o de repente de Deus chegar. Esses homens aqui, mulheres, esperaram 10 dias, moleza, né? Mas há relatos bíblicos de pessoas que esperaram 14 anos, 20 anos, 30 anos. Eu conheço casais que o marido não era convertido, e a mulher orou 22 anos pela conversão do marido. 26 anos pela conversão do marido. Conheço casais que até hoje a mulher ou o homem ora pela conversão do cônjuge. Mas eles não desistem, porque eles estão esperando de repente do Senhor chegar. E Ele vai chegar. Vai chegar um derramado do Espírito Santo na vida deles, por quê? Porque o Senhor está olhando, está atento a tudo aquilo que nós fazemos e vivemos. Certa vez, você lembra da história de Jacó? Jacó é enganado por Labão, né? Ele quer casar com Raquel, só que aí no dia do casamento, Labão vai e parece Lia.
Aí Jacó se deita com Lia, também, né? Cego, né? Não percebeu, não desconfiou de nada. Deitou com Lia. Quando chegou, pô, mas calma aí, tu me deu a filha errada. Agora se tu trabalhar mais 7 anos, você pega a Raquel. Tá bom, trabalho. Aí ficou com as 2 esposas. Só que depois de um tempo, ele começa a trabalhar para o seu sogro, para tentar sair debaixo das asas do sogro. Só que o sogro começa a enrolar Jacó. Não, faz o seguinte, cuida dos malhados, beleza. Não, agora os não malhados são seus. Não, agora é o seguinte, se beber água é seu. Ele começa a enrolar. E aí Jacó chega para Deus e fala assim, Deus, você não está vendo o que está acontecendo? E a resposta de Deus para Jacó é o seguinte, fica tranquilo, eu estou vendo tudo que Labão está fazendo com você. Nada que ele está fazendo com você está passando desapercebido. Tudo eu estou vendo, e eu estou abençoando você em todas as coisas. Às vezes você está sendo perseguido, está sendo afrontado, está sendo moído, está sofrendo, as coisas estão acontecendo contra você. Qual é a certeza que nós temos que ter? Deus está vendo. Mas Deus está vendo, assistindo, como assiste um filme, comendo pipoca e rindo? Não. Deus às vezes está chorando até mais que você. Deus às vezes está ali com o coração até mais apertado do que você. Ele está acompanhando você em todas as situações, esperando o momento certo para de repente dele chegar e falar assim, mudei a situação, agora você está livre disso. E talvez, eu não posso mentir para você, e talvez a situação nunca vai mudar. Mas aonde entra de repente do Senhor? Vai entrar da mesma forma que ele chega para Paulo e fala assim, Paulo, eu não vou tirar o espinho da tua carne não, a minha graça vai te bastar. Talvez de repente na sua vida vai ser uma graça sustentadora, capacitadora, fazendo você olhar para a sua vida e enxergando, nossa, há 40 anos eu tenho esse problema de saúde. Deus está te sustentando, derramando uma graça, fazendo com que você seja sustentado pela mão do Senhor. Nossa, eu passo esse problema aqui no trabalho já há tantos anos. Pois é, Deus tem sustentado a tua empresa, teu emprego, tuas relações. Deus tem derramado graça. O de repente dele já está chegando todos os dias na sua vida. É a nossa fé. É a fé que temos em Deus para fazer com que a gente persevere nas ações das nossas vidas. Irmãos, tem uma coisa que a gente erra muito, é a dificuldade de perseverar naquilo que estamos fazendo e sabemos que é o correto a ser feito. É correto você perseverar no seu casamento? Sim, então persevere. É correto você perseverar na sua liderança, na sua célula, no seu discipulado, nas ações de evangelismo, pregar Jesus, ser bom exemplo, testemunha, falar do amor de Jesus? Então persevere nisso. É correto ser íntegro, não mentir, não ceder às paixões do mundo? Então persevere nisso. Porque o de repente de Deus vai chegar, se já não chegou na sua vida, para fazer com que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, totalmente tomada pelo Espírito Santo, na expectativa que algo de Deus venha acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, e em terceiro e último lugar, o que nós aprendemos aqui com o derramado do Espírito Santo nesse texto, é que o Espírito Santo, ele não quer apenas nos tomar, fazer parte de nossas vidas. O Espírito Santo quer presidir as nossas vidas. O Espírito Santo quer reinar em nossas vidas e governar totalmente as nossas vidas. O Espírito Santo não quer ser parceiro, não quer ser apenas amigo, ele não quer dividir nossos momentos, não, ele quer controlar totalmente a condução das nossas vidas. O versículo 4 diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando você vai ler lá as cartas de Paulo, ele vai tratar sobre dons em 3 cartas, Romanos 12, Efésios 4, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Em todas elas, e principalmente em Coríntios, ele vai falar o seguinte: o Espírito Santo derrama dons segundo sua vontade a quem ele quer. O domínio é do Espírito Santo. O poder é do Espírito Santo, a vontade é do Espírito Santo. Ele sabe o que faz o que quer fazer e não dá satisfação para a gente. É Ele que determina que dom você vai ter.
E no finalzinho desses tratados aí, do Tratado de Dons, lá em Coríntios, Paulo ainda fala assim, valorize, dê valor. O original desse versículo é, valorize os melhores dons. Não é para você buscar os melhores dons, é para você valorizar. Dê valor. Dê valor ao dom do amor, profecia, palavra pregada, compartilhamento, capacitação, ensino. Valorize isso. Valorize a diaconia, ou seja, o cuidado, o amparo, a generosidade. Valorize a capacitação mútua. Eu investindo na sua vida, você na minha, a gente crescendo, nós crescendo para que Deus seja glorificado, o reino dele se expanda. Esse versículo afirma que as pessoas não estavam apenas se convertendo e sendo seladas pelo Espírito Santo, como diz Efésios 1,13. Não era só apenas uma marca, não. Todos ficaram cheios, plenos do Espírito Santo, batizados, tomados, você pode classificar como você quiser. Mas isso talvez poderia acontecer e pode acontecer por um processo. Pode. Aqui foi instantâneo. Mas na sua vida pode ser um processo. Mas nesse momento, depois dos 10 dias que Jesus falou, eles estavam juntos em comunhão, perseverando, obedientes ao Senhor. E diz a palavra que o Espírito Santo encheu a vida deles, tomou a vida deles. E nesse domínio, o Espírito Santo começou a dominar e direcionar a vida deles. Eles começaram a falar em outras línguas. E as pessoas ouviram nas suas próprias línguas. Pessoas de vários lugares, como eu falei. Agora, qual é o objetivo disso? Por que isso aconteceu? Você já parou para pensar por que foi esse fenômeno específico? Por que eles então começaram a falar em outras línguas, as pessoas começaram a ouvir nas suas línguas? Por quê? Por que não foi talvez uma manifestação espiritual diferente? Ora, isso é muito simples, gente. Na minha visão, isso aqui é muito simples. No versículo 11, nós lemos, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. A ênfase aqui, a palavra-chave, ou a expressão-chave aqui, é maravilhas de Deus. Ou, ouvimos declarar as maravilhas de Deus. Eu não falo japonês. Eu me comunico no inglês, mas no japonês não. No alemão, chinês, nossa, russo. Imagina se chega um russo aqui, um alemão, e ele pergunta para mim assim, aqui, eu ouvi falar de Jesus, eu quero ouvir falar de Jesus, você tem como me falar? Eu estou lascado, eu vou ter que desenhar uma cruz, uma pessoa ali, um túmulo aberto, ver se ele consegue entender, porque eu não falo alemão, eu não falo japonês. Agora, imagina, se naquela hora o Espírito Santo me capacita para falar a língua dele. Por que eu vou dar mais atenção ao manifestar de línguas e não à necessidade do evangelismo? Você está entendendo? O ponto focal, a coisa mais importante nessa manifestação, está em ouvimos declarar as maravilhas de Deus com nossa própria língua. Uau! Um evangelismo em massa. Muitas pessoas ouviram, tiveram a oportunidade de escutar. Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, fez milhares de maravilhas e Ele continua fazendo maravilhas. A importância aqui desse momento houve uma evangelização. Houve um domínio do Espírito Santo para que mais pessoas conhecessem Jesus, ouvissem falar de Jesus. Houve uma manifestação espiritual, transcendental, sobrenatural, para que eu e você pudéssemos ser o quê? O que Jesus falou em Atos 1:8, testemunhas. Talvez a gente está se atentando muito num dom. Mas você chega lá no teu trabalho, você não fala português? A pessoa fala português. Então prega o evangelho para ela, pô. Não precisa de língua, não precisa de revelação, não precisa de voar, não precisa de nada. Sabe o que precisa? De amor, do dom supremo, amor. Precisa que você compartilhe, abra a sua boca e fale, olha, Jesus te ama, rapaz.
Jesus ama você. Talvez, quando você estiver em outro país, aí sim, porque Jesus fala isso para os discípulos, né? Eu vou enviar vocês, e falarão em outras línguas. Beberão veneno, não morrerão. Tocarão em animais peçonhentos, poderão ser picados, mas não morrerão. O interessante é que o povo se foca só na língua, mas ninguém fica tocando em cobra, né? Ninguém fica bebendo veneno. Tudo isso tem a ver com o envio. Tudo isso tem a ver com a necessidade do compartilhamento do Evangelho. A principal proposta do derramar do Espírito Santo na vida de alguém não é uma manifestação de um dom, é nos capacitarmos para sermos testemunhas do Senhor. Talvez o Espírito Santo não tenha descido, não tenha preenchido, enchido a vida da gente, porque nós estamos pedindo com o interesse errado. Se a gente começar a orar, me enche para eu ser testemunha, me enche para eu pregar o Evangelho, me enche para que mais pessoas ouçam das maravilhas, me enche para que eu possa ser ferramenta do Senhor, eu acredito que algo sobrenatural vai acontecer nas nossas vidas. Cada um deles ouviu na sua língua, sobre o quê? Sobre as maravilhas, sobre Jesus, sobre essa manifestação do Senhor. Talvez você fale assim, pastor, mas é a irmã, o irmão que tem um dom de sonho, de revelação, de profecia. Irmão, glória a Deus, é do Espírito Santo. Mas ela usa isso para evangelizar? Ela usa isso para mais pessoas conhecer Jesus? Essa pessoa usa isso para ser testemunha? Se usa, está no caminho certo. Se não usa, talvez tenha o dom, mas não tenha a unção do Espírito. Talvez tenha uma manifestação, mas não está no propósito correto. Certa vez eu fui num culto, onde uma pessoa falava assim, olha, hoje eu vou curar. E ela chamou várias pessoas na frente para receber cura. E orou, amém, a fé das pessoas, e eu creio no dom de cura, eu creio numa manifestação de cura. Mas eu fiquei pensando assim, rapaz, por que essa pessoa não vai para o hospital, hein? Por que uma pessoa que tem um dom de cura não fica dentro do hospital 24 horas por dia só curando todo mundo? Só orando. Às vezes a gente está confundindo uma manifestação do Senhor, algo sobrenatural do Senhor que acontece por amor de Deus e amor nosso, e estamos chamando a atenção para a gente, porque nós fazemos, porque nós temos o dom, porque nós vivemos essa manifestação, e esquecemos que o objetivo maior de Deus é alcançar as pessoas, falando das maravilhas de Jesus, do amor de Jesus, possibilitando um novo caminho para alguém. Sabe por quê? Porque uma pessoa que é curada hoje, ela pode ficar doente semana que vem. Uma doença até pior. Mas uma pessoa que recebe Jesus, ela tem a vida eterna. Ela resolve o problema da vida dela para sempre. Claro que eu quero que todos sejam curados. Claro que eu quero que as famílias sejam felizes. Mas a principal meta do derramar do Espírito Santo é fazer com que pessoas conheçam a Jesus. É fazer com que pessoas entendam que são dominadas pelo pecado e precisam de Jesus para viver uma vida livre do pecado e com Deus eternamente. Por isso, o enchimento do Espírito Santo vem com um domínio e presidência do Espírito Santo em nós. Para quê? Para sermos testemunhas. Para agirmos como ferramentas do Senhor, para propagar o amor dEle, segundo a vontade dEle. A gente não escolhe para quem prega. A gente não escolhe, eu vou pregar só para casais, só para família, só para adolescentes. Não, vou pregar para todo mundo. Porque Deus ama a todos e quer que todos sejam salvos. Você pode dizer assim, pastor, tudo na minha vida que está acontecendo, é da vontade do Espírito Santo. Será mesmo? Faz uma avaliação aí, na sua vida. Faz uma reflexão. Pensa, seu casamento, ele está segundo a vontade do Espírito Santo? O seu trabalho, ele está sendo executado segundo a vontade do Espírito Santo? Seus momentos de lazer estão sendo realizados segundo a vontade do Espírito Santo? Como é que você pode avaliar isso?
quando você, olhando para o seu trabalho, para o seu casamento, para o seu lazer, suas viagens, tudo que você faz, você percebe uma ação do Espírito Santo nisso? Ou seja, você percebe que Deus usa tudo isso para proclamar as suas maravilhas? Você percebe que tudo que você faz na sua vida é usado, é utilizado para proclamar as maravilhas do Senhor? Porque nesse episódio, o Espírito Santo desceu, línguas aconteceram, pessoas começaram a falar e entenderam no seu próprio idioma. Para quê? Para que as maravilhas do Senhor fossem proclamadas. Talvez você está num mestrado, num doutorado, você é CEO de uma empresa, você tem uma empresa, você é um grande funcionário público, talvez você é uma dona de casa, que leva o filho para a escola e encontra com outras mães, você talvez é um pedreiro, você é um marceneiro, e aí, o que você faz, dentro do que você faz, é dominado pelo Espírito Santo? Ou seja, as maravilhas de Cristo estão sendo propagadas através da sua vida? Se Deus não tomar a gente, nós não vamos conseguir ser essas pessoas que fazem todas as coisas para proclamarem as maravilhas de Jesus. Esses homens e mulheres aqui, sabe o que aconteceu? Eles mudaram a vida deles. Ou seja, o Espírito Santo mudou a vida deles. A agenda deles mudou. Nós vamos continuar estudando. Semana que vem, eu vou pregar novamente sobre capítulo 2, o restante do capítulo. Vou até dar um spoiler para você. Vou pregar sobre a evidência do enchimento do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Mas vocês vão ver, e vocês podem ver, que eu desafiei a igreja a ler o livro de Atos, que a vida deles mudou completamente. E às vezes a gente pensa assim, pastor, mas isso aí foi no início da igreja, né? Isso aí foi eles que, apóstolos, né? Não. Você vai ver lá a história de Estevão, Filipe, homens que falaram assim, eis-me aqui, nós vamos revolucionar esse mundo, vamos pregar o evangelho, minha agenda mudou, agora eu sou dominado pelo Espírito Santo. Eu não estou falando que você vai deixar de ser advogado, vai deixar de ser médico, engenheiro, não, você vai continuar na sua função, talvez Deus te chame para ser pastor de forma integral, não sei, mas você pode continuar na sua função, mas entendendo que se você quer um derramado do Espírito Santo, é para que você seja testemunha de proclamação das maravilhas de Jesus. Olhar para a sua família e falar, minha família proclama Jesus. Meu trabalho proclama Jesus. Meu lazer proclama Jesus. Às vezes, você pensa assim, pastor, mas como é que eu vou proclamar no meu trabalho? Claro, você tem que ser íntegro, ser testemunha, né, de comportamento, ser uma pessoa com um bom testemunho. Mas, não para por aí, não. Sabe por quê? A gente às vezes fica preso assim, eu tenho que ser ético. Eu não posso falar de Jesus no meu trabalho. Pois é, mas o diabo fala dele pra caramba, e a gente tem que escutar. Chega na escola, tá todo mundo falando do diabo na escola lá, para os teus filhos, e você nem percebe às vezes. Eu vi um videozinho muito famoso, lá dos Estados Unidos, de um pastor chegando num conselho local, né, de um material que ia ser colocado nas escolas, e ele falou assim, deixa eu ler, sobre ensinamento sexual, né, de vida sexual, para as crianças, de 7, 8, 9 anos. Ele começa a ler a cartilha. Quando ele começa a ler, o negócio é tão ofensivo, é tão promíscuo, é tão sem pudor, que as pessoas começam a pedir, não, para de ler, cara, que isso, cara, você está falando essas coisas? Não vou parar de ler, não, porque isso aqui está escrito para o meu filho ler. E ele fala assim, o problema é que nós não estamos nos posicionando, mas o diabo já está falando. E nós precisamos falar também. Com a sua ética, com o seu respeito. Mas você pode falar assim, não, eu sou cristão, acredito nessa verdade. Inclusive, Jesus te ama. Posso orar pela sua vida? Se você for cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai mostrar oportunidades para que você respeite o próximo e ainda fale do amor de Jesus para eles. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor, vamos orar. Eu quero fazer um
um apelo para toda a igreja. Eu quero pedir, eu vou orar, mas que você comece a fazer essa oração. Faça uma oração assim: Espírito Santo, vem presidir a minha vida. Certa vez eu confessei ao Espírito Santo falando assim: olha, eu não consigo, Espírito, eu não consigo. Mas eu sei que se o Senhor me dominar, eu vou conseguir. Talvez a sua fala seja assim: olha, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Eu não sei falar de Jesus. Eu sou tímido. Ou eu não entendo ainda essa necessidade. Pois é, seja sincero com o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, me ensina, preside a minha vida, me guia, me orienta, me ajuda então a ser testemunha poderosa do Senhor, minha família, tudo que eu chamo de meu, que seja dominado pelo Espírito Santo. E eu quero sim ser uma mulher, um homem, cheio do Espírito Santo, testemunha, proclamando as maravilhas do Senhor Jesus. Entrega a tua vida toda ao Senhor, todas as coisas que te pertencem. Fala: Jesus, enche, toma conta e me usa como ferramenta do Senhor.